No vídeo dessa semana eu quero levar você a refletir sobre 3 pensamentos que bem provável em algum momento da sua vida você já falou e que você nem sabe, mas está impedindo você de crescer e expandir na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. O primeiro pensamento que eu quero levar você a refletir é aquele pensamento: pra quem é, tá bom demais. Em algum momento você já disse essa frase, já ouviu pessoas falando essa frase? O que as pessoas não percebem é que quando elas pensam assim, quando elas falam assim, isso também está prejudicando elas mesmas. Geralmente as pessoas costumam ter esse tipo de pensamento quando elas estão desanimadas, desmotivadas, às vezes no trabalho, às vezes com a chefia ou com a empresa, com os colegas de trabalho, enfim. Tem alguma coisa ali que vem roubando a vontade, a energia da pessoa de performar mais, né? De se entregar mais. E aí ela não percebe que ela fazendo isso vai deixando a marca dela negativa. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar, para quem tá bom demais, a gente entrega o mínimo. E entregando o mínimo, fazendo o básico, fazendo o mínimo, fazendo aquilo que as pessoas comuns fazem, nós seremos mais uma pessoa comum. E dessa forma a gente não cria o nosso marketing pessoal, a gente não se destaca e acaba deixando aquela impressão de mais do mesmo, né? É só mais um, é só mais uma pessoa, você não se destaca. E aí, não destacando, você não cria uma imagem diferente, uma imagem positiva. Por isso que essa frase é uma frase que prejudica diretamente ao nosso crescimento, né? A nossa expansão. Até porque, assim, se você parar um pouquinho para pensar, tanto na questão de criatividade, quando a gente diz para quem tá bom demais, significa que você vai fazer aquilo que você já sabe fazer. Então você não vai procurar outros meios, você não vai procurar outras formas para aprender e para se desenvolver. Então isso acaba te prejudicando. Agora uma pergunta para você. Para quem tá bom demais? Para você, né? Os seus resultados, a forma como você vem levando a vida, para você, tá bom? Já é o suficiente? Ou dá para ir um pouquinho mais além? Então começa a refletir um pouquinho, porque essa pergunta, né? Essa frase, às vezes a gente não percebe, mas ela está embutida aqui, ó, no nosso software. A gente está agindo dessa maneira e isso está prejudicando diretamente a nossa expansão, o nosso crescimento. A segunda frase que eu ouço bastante as pessoas falando é: para que trocar o certo pelo duvidoso? Principalmente pensando em crescer, mudar de emprego, ou às vezes mudar da atividade, né? Às vezes a pessoa executa uma atividade que ela sabe fazer e faz bem feito, para ir para uma outra atividade que ela ainda não domina tanto. Então as pessoas, quando vão sair da sua zona de conforto, costumam utilizar essa frase. E aí fica preso naquilo que já sabe fazer e não se desafiam para aprender outras coisas. Essa mentalidade, essa frase, esse pensamento também bloqueia muito o nosso sucesso profissional. Então precisa também tomar muito cuidado. Eu sempre oriento as pessoas, né? Geralmente as pessoas têm esse medo, às vezes eu recebo clientes no processo de coaching para recolocação e eles têm esse medo de trocar, né, o emprego que estão há tanto tempo para experimentar uma outra oportunidade. O certo, né? A gente não sabe, é aquilo que você tem, mas a gente não sabe se não existe oportunidades melhores. Você só vai saber se você sair, né? E isso, né? Esse certo, às vezes muito ligado com aquela crença de estabilidade, porque aqui eu não vou ser mandada embora. São tantas ideias que passam, né? E as pessoas ficam presas em sua zona de conforto. E aí amanhã depois acontece alguma coisa, a empresa acaba vendendo, fechando, mudando, enfim. A pessoa por algum motivo é obrigada a trocar o certo e aí o que vier, né, vem um outro pensamento: o que vier é lucro, né? Então antes disso acontecer, é melhor você rever esse pensamento, né? Ver aqui o que está te prendendo, o que está te impedindo de buscar outras oportunidades para se expandir. Porque quando a gente sai de uma troca de emprego, sai de uma atividade que a gente já domina, todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, não são só competências técnicas
técnicas que a gente desenvolve muito as nossas competências emocionais. E nesse mundo que nós estamos vivendo, até se você me acompanha no canal, já deve ter assistido meu vídeo que eu fiz há umas 3 semanas atrás falando sobre reskilling, upskilling e lifelong learning. Nesse mundo que a gente está caminhando cada vez mais para ele, desenvolver as competências emocionais serão mais importantes do que as competências técnicas. Então, se você tem esse pensamento, também está na hora de começar a repensar, porque ele está limitando o seu sucesso profissional. E o terceiro, provavelmente, se você já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar aqui no canal, que é: eu não tenho disciplina. Gente, de verdade, eu tenho vontade de bater nas pessoas quando eu escuto as pessoas falando isso. Isso não é verdade. Para de falar isso para você. Para você entender um pouquinho, porque daí de repente você vai falar assim: Damares, você nem me conhece e está falando que não é verdade? Eu realmente não tenho disciplina. Não é verdade. Só para você entender, disciplina, a palavra disciplina significa aquele que é mestre de si mesmo. E a gente atrela muito disciplina com a questão de uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa... E não é nada disso. Uma pessoa com força de vontade não é nada disso. O disciplinado é aquele que é mestre de si mesmo, aquele que se propõe a aprender algo e faz. E olha que interessante, disciplina e aprendizado está muito ligado. E uma competência que é inata do ser humano é a competência de aprender. Então, se disciplina e aprendizado está ligado, todos nós somos disciplinados. Por que eu falo que todos nós somos? Porque em algum momento da sua vida você precisou aprender alguma coisa. Que seja, para as meninas fazer uma make, para os meninos aprender a dar um nó na gravata, uma receita, algo que você teve vontade, você por conta própria foi para um YouTube da vida, foi para um Google da vida, TikTok, não importa a forma, mas você foi lá por vontade própria, você pesquisou e você aprendeu alguma coisa. Se você fez isso em algum momento da sua vida, isso só mostra que você é uma pessoa disciplinada. Então, para de ficar se iludindo dizendo que você não é disciplinado. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo estudar inglês porque eu não tenho disciplina. É mentira. Você pode não ter força de vontade, você pode não querer, porque às vezes a gente fala: eu queria aprender inglês. Muda isso. Às vezes eu querer aprender inglês, mas eu não quero, Então, mas não joga para conta da disciplina, porque isso não é verdade. E ficar acreditando que você não tem disciplina não te ajuda, Se de repente você falasse assim: não, Damares, eu não tenho disciplina mesmo e eu tô crescendo na minha vida, ok. Mas ficar pensando que você não tem disciplina também não te ajuda a avançar na sua vida profissional. Então, para de dizer isso, porque isso não está te ajudando. Começa a olhar de fato o que é que está te impedindo de avançar aí na sua vida. De repente é preguiça e tá tudo bem, Se você olhar e falar: cara, eu sou muito preguiçoso, eu reconheço, eu preciso trabalhar muito contra a minha preguiça, porque se deixar, a minha vontade de ficar deitada assistindo série é muito maior do que a minha vontade de levantar e fazer uma atividade física. É que eu não deixo a preguiça me dominar. Então, isso também é autoconhecimento. Então, para de ficar falando que não tem disciplina, começa a olhar de fato o que é que está te impedindo de avançar em sua vida, porque isso vai te ajudar a crescer e a expandir como pessoa e como profissional. Fez sentido para você? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, sugere aí para mim outros temas que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou preparar um conteúdo fantástico para te ajudar a avançar na sua vida profissional. Te vejo na próxima semana.